Uma coisa também importante que aqui deve se entender, essas todas as opções, nós podemos assim criar todas essas, né, sucessivamente. Por exemplo, posso trabalhar no brilho, depois criar níveis e trabalhar normalmente. Nós podemos aplicar todas essas funções aqui que vai afetar nas imagens, mas claro que você deve utilizar isto do modo agradável, porque se exagerar nos valores, então as imagens ou os resultados das nossas artes poderiam ser ruins, ok? Então vou aqui eliminar essas opções, também essa aqui de níveis. Agora já vimos de brilho em contraste, níveis, e também vamos agora ver das curvas. As curvas são estes daqui. E uma coisa que é importante que a gente vai notando, cada um destes elementos que eu sempre crio tem uma representação gráfica diferente de cada uma delas. Agora estamos a ver que nível ela tem essa linha na qual nós podemos dar um clique e mais ou menos, né, escurecer ou deixar mais claro e assim sucessivamente. Por exemplo, aqui essa tela quase não diferencia muito com a tela de níveis, mas essa aqui como é de curva, quase as opções são quase as mesmas. Então nós temos também alguns presets já predefinidos, neste caso esse desse resultado, assim sucessivamente. Então vocês podem explorar essas opções, vão vendo, né, qual dessas opções combina com aquilo que vocês querem. Vou voltar no modo padrão. Temos essas opções aqui, temos esse quadro que nós já vimos nos níveis. Aqui quase o objetivo também é mesmo. Por exemplo, se eu adicionar aqui os tons vermelhos, ele habilita até já uma barra vermelha, que quer dizer vermelho. Se eu levantar por cima, ele ativa os tons vermelhos, ok? Eu posso também clicar nesta opção, baixar esta curva, né? Ele vai afetando, ok? É importante saber tudo disso. Ok, vou voltar aqui no RGB para aplicar este. Temos essa opção automática. Se eu dar um clique, o próprio Photoshop já faz, ela aplica algumas mudanças, conforme estamos a ver, aplicou este preset aqui de automático aqui nas curvas. Vou dar Ctrl Z para voltar ao modo padrão. Além destas opções, nós temos também este daqui. Se nós darmos um clique e virmos aqui na nossa imagem, veja, no momento que eu venho aqui na imagem, ele ativa essa opção de conta-gotas e aqui aparece uma linha. Por exemplo, se eu dar um clique aqui e arrastar por cima, ele vai clareando essa imagem. Se eu voltar para baixo, vem escurecendo essa imagem e assim sucessivamente. Então, esta opção, ela funciona desta forma. Okay? Posso, por exemplo, vir aqui e baixar um pouco, ele vai trabalhando essas curvas, né? Vai trabalhando nas curvas e assim sucessivamente. Vou dar Ctrl Z para voltar ao modo padrão. Então tem várias opções e cada uma dessas elas desempenham um papel importantíssimo aqui, ok? São várias, então vocês vão explorando. Vou aqui eliminar esta tela de ajustamentos. Além daqui da tela de ajustamento, nós temos também esta aqui da espessura, né? Que ela ativa 3 opções, essas aqui, conforme nós estamos a ver. Então todas essas opções na qual são ativadas aqui, vocês podem muito bem utilizar normalmente, né? Conforme já vem alguns presets também definidas, vocês podem assim utilizar. Além desta, praticamente esse trabalha mais com branco e preto. Eu utilizo bastante isso quando quero, por exemplo, clarear algumas partes ou escurecer em outras. Trabalho muito com esta opção, ok? Vou aqui eliminá-lo. Temos essa aqui da vibração. Essa aqui é para mais ou menos deixar nossas imagens menos saturadas. Por exemplo, se eu voltar no 0 e voltar também a saturação, as imagens ficam em preto e branco, conforme estamos a ver. Mas se aumentar a saturação e a vibração, que ela fica bem, agora com mais saturação, né, deixando as imagens assim bem vermelhadas, né, bem saturadas na verdade, ok? Então essa opção ela tem a ver com saturação, né? Ela deixa as nossas imagens saturadas e menos saturadas, ok? Vou ocultar.
Vamos lá ver. Olha, ele tem também esta opção. Essa aqui de highlight e saturação também. Vou eliminar esta para explicar melhor esta. Esta mesma opção, por exemplo, aqui em highlight, quando eu vou trabalhando, ele vai alterando as cores de uma forma aleatória, né? Vai mudando as cores conforme estamos a ver, né? Ele vai fazendo essa alteração das cores. Aqui tem a ver com saturação, tipo para deixar essas cores com menos saturados ou com mais saturação, ok? Por exemplo, posso deixar ela assim, fazer as mesmas mudanças, mas não estão muito saturadas nossas imagens. E aqui tem a ver com as luzes, né? Se vão ficar mais brancas ou escurecidas, e assim sucessivamente. Vou dar Ctrl Z para voltar o padrão. Ok, nós temos, além dessas todas as opções que na qual estão aqui, temos esta opção aqui muito importantíssima. Só dar um clique e fazer a seleção. Agora ele aplica uma cor padrão para todos os elementos que na qual estão aqui aplicados a cor, né? Diferentemente quando estava desativada, as cores estão de uma forma aleatória. Nós estamos a ver que tem verde, aqui tem uma outra cor, assim sucessivamente. Mas se eu adicionar isso, ele faz a calibragem, né, das cores todas. Então, no momento que eu vou mais ou menos alterando essas cores, ele vai apresentando apenas uma cor e vai aplicando para todos os elementos. Ok? Então, esta é a diferença que existe entre essa opção. E a partir daqui, por exemplo, nós podemos fazer as nossas alterações. Então é isso aí, pessoal. Temos também essa aqui de Call Balance. Vou ocultar esta opção que nós já aprendemos. Agora vamos falar desta aqui de Core Balance, ok? Este elemento também é importante porque ele trabalha com esses canais aqui. Onde temos a cor do cian, temos o magenta e o Y. Perdão, Y não é D. Ela trabalha com esse canal dessas cores, aqui onde temos o ciane e vermelha, temos o magenta e o verde, temos o amarelo e o azul. Ok, essa combinação dessas cores, por exemplo, se eu subir um pouco aqui no ciano, que as imagens vão ficando, vão ganhando esta cor do ciano. Se eu fazer essa mistura de ciano e um pouco mais azul, ele vai dando um resultado mais ou menos satisfatório. Olha, se vermos só o antes e depois, né, há uma diferença. Assim como podemos, por exemplo, deixar as imagens um pouco mais amarelo e eu aplicar um pouco de vermelho, né, que elas vão ganhando esta combinação de cores. Posso, por exemplo, vir aqui ou subir a verde. Então, todos os efeitos na qual vou aplicar aqui, eles vão refletindo a imagem. E esses canais de cor, eles trabalham aqui no tom em 3 camadas. Temos aqui as sombras, temos os tons médios e as luzes. Por exemplo, eu estava trabalhando nos tons médios, mas posso agora selecionar a opção de luzes, que é diferente desses aqui na qual nós estávamos trabalhando. Agora vamos vir aqui em luzes e nós podemos aumentar agora a luz, né, deixando com mais ciano, por exemplo, poderia ser vermelha. Então você tem essas opções todas, né, para você explorar aqui. Há muita coisa, claro, aqui a aprender. Não fique limitado com aquilo apenas que estou a explicar. É importante você explorar essas opções para que você possa entendê-las e ser já algo assim simples, ok? Então, é isso aí. Vou aqui eliminar essas opções, inclusive esse também. Então, é isso aí. Temos também, eu não vou falar deste, temos também essa opção de Photo Filter. Eu amo muito essa opção porque ela aplica uma ambientação muito favorável nas nossas imagens. Veja logo a diferença, né? Que a imagem fica muito fixe. E aqui tem alguns presets já predefinidos para ela. Por exemplo, posso aplicar o Orange, que já está aplicado, o Green, posso adicionar o ciano, que a imagem fica com essa cor de ciano, o Deep vermelho, que fica com este ambiente avermelhada, né? Então, essas todas as opções
é de Photo Filter, e aqui nós podemos aumentar esta cor na qual foi aplicado desse filtro de foto, né? Se vamos diminuí-lo ou não. Então você tem essas opções. Vou aqui eliminá-lo também, esse irmão. Além de Photo Filter, nós temos também essa opção aqui de Color Looks, são loops na verdade. Quando eu dou um clique, por exemplo, ele abre essas opções. Essa primeira, ele já vem alguns aqui predefinidos, mas você também, caso tenha outras, na qual pode descarregar e pode fazer a incorporação. Por exemplo, vou selecionar esta primeira aqui, nota-se de que ele fez as mudanças, né? Se selecionar esta, vai mudando. Então, cada uma desses loops, ele tem a sua forma de utilização. Então, são bastante, eu convido a você a explorar. É muita coisa boa que está nesses loops, ok? Então, é isso aí, pessoal. Então, além dos loops, vou aqui eliminar. Além dos loops, vamos lá ver. Temos esse do inverte, temos esse do posterize, trend, cor seletiva e temos esse de ingredient maps. Essas opções quase nunca não vamos falar. Vamos falar apenas deste último aqui do Gradient Map, que é uma opção também muito fixe. Se eu der um clique nele, ele ativa já o ingrediente. É uma mapa de ingrediente na verdade, que deixa as nossas imagens também muito fixe. Por exemplo, eu vou desativar antes, vou eliminar apenas uma imagem, vou ficar só com uma única imagem. Vamos eliminar esta, não, vamos eliminar mesmo esta imagem, vamos dar esta aqui, Ctrl T para fazer a seleção e vamos ampliá-lo, deixá-lo mais ou menos assim. Esta mesma opção de Core Ingredient, nós podemos também dar um clique aqui e temos aqui a opção de Ingredient Maps, ok? Dar um clique, ele abre esse Ingredient Map, o mapa de ingrediente, ok? Nós estamos a ver, este que veio para o padrão, ele definiu desta forma. Aqui tem a opção, mais ou menos, de fazer o inverso, ok? Deixando os tons invertidos e veja conforme agora ficou, né? Ok. Vou deixá-lo desta forma. Vou dar aqui um clique. E nós temos aqui vários modelos de ingredientes aqui na qual nós podemos aqui utilizar. E nós vamos notando que a nossa imagem vai ficando com um brilho muito fixe, né? Então temos vários tipos. E além desses ingredientes, também uma coisa importante, você tem a opção de mais ou menos redefini-las. Por exemplo, eu apliquei esse ingrediente e eu vejo que eu gostei, mas eu noto que, por exemplo, a imagem ficou um pouco embranquiçada. Eu posso trabalhar nas cores desse ingrediente através desses pontos aqui, ok? Por exemplo, eu posso dar aqui 2 cliques, ele abre essa paleta. Posso definir uma cor branca, que aqui também afeta. Se, por exemplo, vir aqui no vermelho, todo esse lado ficará vermelho. Então, é importante notarmos, né? Vamos notando, amarelo, você vê conforme nós estamos a ver. Então, ele vai aplicando. Agora, é importante saber que as mapas do ingrediente, eles trabalham muito com preto e branco. Quer dizer, tem que haver uma equilibração, tem que haver um equilíbrio entre o preto e o branco. Nós estamos a ver que esse amarelo que está aqui, ele está mais ao lado do branco, que na luz, neste caso. E nós vamos ver que esse tom aqui está um pouco mais aqui. Se eu deixar escurecida, ele fica toda escurecida. Se eu deixar aqui no branco, estraga a imagem. Como estamos a ver. Então, tem que haver sempre esse equilíbrio. Esse como um tom médio, fica na opção média. Por exemplo, aqui, o tom mais escuro. Neste caso, se eu deixar um pouco mais escurecida, ele apareça mais, ok? Se eu subir, ele vai estragando a nossa imagem. Então, é importante saber sobre isso, os mapas de ingredientes que eles trabalham desta forma. Caso agora veja que nosso resultado ficou satisfatório, você pode confirmar e ficar com esse ingrediente aplicado, ok? Só para vermos um antes e depois, já há muita diferença. Então, pessoal, é isso aí. Esta foi a nossa aula de hoje. Aqui no Photoshop nós falamos de esses elementos
da tela de ajustamentos, que são alguns elementos, que são algumas opções muito importantíssimas para assim nós ajustarmos as nossas imagens, ok? Eu espero que tenham compreendido a respeito desta maravilhosa aula, de todos esses elementos na qual nós falamos da tela de ajustamento aqui no Photoshop. Eu sou PS Bruno Bix. Fique com Deus e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!